Baseado no meu atendimento de hoje, eu quero conversar sobre uma coisa que tem me inquietado há bastante tempo. Eu tenho a impressão de que nós desaprendemos a celebrar. E não, eu não estou falando somente de festas de aniversário ou das grandes conquistas, mas estou falando daquela pausa silenciosa em que a gente olha para a própria caminhada e consegue reconhecer que alguma coisa floresceu. Me responde com sinceridade. Quando foi a última vez que você olhou para a sua própria história e disse: eu consegui? Não porque tudo deu certo, mas porque você venceu uma etapa, porque atravessou uma dor, porque sobreviveu a um tempo difícil, amadureceu, não desistiu. Eu tenho a sensação de que estamos vivendo uma época em que as pessoas não sabem mais celebrar o próprio caminho. Elas apenas correm. Terminamos uma meta e já pensamos na próxima. Conquistamos alguma coisa e imediatamente sentimos que ainda é pouco. Dobramos a meta, né? Compramos uma casa e já sonhamos com outra. Conseguimos um emprego e começamos a pensar na promoção. A gente vive esperando o próximo degrau e enquanto isso, a vida vai passando. Existe uma frase que me acompanha já há um tempo. Uma alma que nunca celebra, também nunca descansa. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente esteja cansada. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Até porque viver sempre em busca da próxima conquista faz a gente acreditar que nunca é suficiente, que nunca somos suficientes. E isso é muito cruel. Porque quando nada parece suficiente, até mesmo as nossas vitórias começam a perder o brilho. Talvez você conheça alguém assim, ou que esteja assim, ou talvez seja você mesmo. A pessoa consegue uma grande conquista e responde: qualquer um faria. Recebe um elogio e logo muda de assunto. Supera uma dificuldade enorme e diz: não fiz mais do que a minha obrigação. Percebe? Nós aprendemos a diminuir as nossas próprias colheitas, como se reconhecer o próprio crescimento fosse um ato de vaidade. Mas eu penso diferente. Reconhecer a própria caminhada não é orgulho, é consciência. E olha que para eu chegar a esse patamar levou tempo. É perceber que existe uma distância enorme entre quem você era e quem você precisou se tornar para chegar até aqui. E existe uma outra coisa que me preocupa. Nós também desaprendemos a celebrar uns aos outros. As redes sociais nos aproximaram de milhares de pessoas, mas, curiosamente, em muitos momentos elas nos afastaram da alegria genuína. Hoje é muito comum olhar para a conquista de alguém e sentir comparação, atraso, sentir insuficiência, como se a felicidade do outro diminuísse a nossa. Mas felicidade nunca foi competição. Ao contrário, sempre foi encontro, sempre foi partilha, presença. Talvez seja por isso que tanta gente se sinta
tão sozinha hoje em dia. Porque existe uma alegria que simplesmente não floresce quando não encontro um olhar disposto a celebrá-la junto. E é exatamente nesse ponto que o tarô encontra a vida. E é exatamente nesse ponto que o tarô encontra a vida. Existe uma carta que durante muito tempo foi resumida de uma forma muito superficial. Dizem que ela fala de festa. Eu acredito que ela fala de algo muito maior. Ela fala da capacidade de reconhecer a beleza daquilo que floresceu. Mas eu quero te fazer um convite. E se essa carta estivesse falando de algo muito mais profundo? Hoje começa oficialmente o projeto Lumen, um espaço onde o tarô deixa de ser apenas um instrumento para tentar descobrir o futuro e passa a ser uma linguagem para compreender a vida. Porque quando o tarô encontra a vida, cada carta, cada arcano deixa de ser apenas uma resposta e se transforma numa experiência humana. E não poderia existir uma carta melhor para abrir essa jornada do que o 3 de Copas. Olha para essa carta com calma. 3 mulheres. Nenhuma ocupa o lugar de superioridade. Nenhuma aparece isolada. Nenhuma ergue um cálice sozinha. Os cálices se encontram e isso é profundamente simbólico, porque a verdadeira alegria quase nunca é solitária. Ela encontra eco, ela encontra testemunhas, encontra pertencimento. Ao redor existe abundância, frutas, flores. Há sim uma colheita. Mas existe um detalhe que poucas pessoas observam. Elas não estão plantando, também não estão colhendo. A colheita já aconteceu. Agora, elas simplesmente fazem uma pausa para honrar aquilo que construíram. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando nas nossas vidas. Nós aprendemos a plantar, a lutar, aprendemos a sobreviver, mas desaprendemos a contemplar. Desaprendemos a agradecer, a respirar, principalmente a respirar entre uma conquista e outra. E existe um preço para isso. Quem nunca celebra, nunca sente que chegou. Quem nunca sente que chegou, vive permanentemente acreditando que ainda falta alguma coisa para começar realmente a viver. Só que a vida, ela não começa quando tudo estiver perfeito. Ela acontece agora, enquanto você, eu caminhamos. Enquanto aprendemos, caímos, enquanto recomeçamos. Existe um aspecto da psicologia que me encanta, que diz que o nosso cérebro registra muito mais facilmente aquilo que representa ameaça do que aquilo que representa segurança. Eu com TDAH que o diga. E talvez seja por isso que é tão fácil lembrar das derrotas, das críticas, das dores. É difícil lembrar das pequenas vitórias. Celebrar é um exercício, sim, de consciência. É ensinar ao nosso olhar que a nossa história também é feita de flores, não apenas de tempestades. E espiritualmente, eu gosto de pensar que celebrar
também é uma forma de gratidão. Não daquela gratidão automática, mas da gratidão que nasce quando a gente reconhece que, apesar de tudo que aconteceu, ainda há beleza, ainda existe amor, amizade, ainda existe afeto, ainda existe vida. Talvez o 3 de Copas esteja nos lembrando exatamente disso, que nenhuma caminhada deveria ser feita completamente sozinha, que nenhuma alegria precisa ser escondida e que toda colheita merece sim ser honrada, mesmo as pequenas. Aliás, principalmente as pequenas, porque são elas que sustentam as grandes. Então, hoje, eu quero te deixar apenas uma pergunta. Não pense na maior conquista da sua vida. Pense naquela pequena vitória que ninguém viu. Talvez tenha sido levantar da cama em um dia em que você achou que não conseguiria. Talvez tenha sido aprender a dizer não. Talvez pedir ajuda, se colocar limite ou colocar limite em algo ou em alguém. Ou até mesmo não continuar. Porque continuar às vezes já é uma vitória imensa. E eu gostaria que, quando este vídeo terminasse, você fizesse uma coisa. Antes de pensar no que ainda falta, olhe para trás. Reconheça o caminho que você já percorreu. Honre as sementes que vingaram. E agradeça pelas pessoas que permaneceram. E permita-se sim celebrar, ainda que em silêncio. Porque quem nunca celebra a própria caminhada corre o risco de atravessar a vida inteira acreditando que nunca chegou a lugar nenhum. E talvez seja exatamente isso que o 3 de Copas tenha vindo nos recordar hoje. Que viver não é apenas continuar caminhando, é também saber parar por alguns instantes, erguer o próprio cálice e agradecer pela pessoa que você precisou se tornar para chegar até aqui. Eu sou Patrícia de Carlo e este é o Projeto Lume, quando o tarô encontra a vida. Os símbolos deixam de prever o futuro e passam a iluminar quem estamos nos tornando. Se você gostou, se a sua energia bateu com a minha, curte e compartilha para que a gente possa seguir traduzindo a vida.